estamos realmente aí de 90% a 100% correndo o risco de ser contaminado também. Mas é o que, sugeriram a ideia de pegar minha esposa, deslocar ela para um outro local. Mas é aqui, é cobrir um santo, descobrir outro. Por quê? Se ela estiver contaminada, ela vai levar... Contaminar os outros, né? Exato. Então, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Vamos, na graça de Deus, ficar por aqui mesmo. Não tem que ficar, tem que ficar em casa mesmo. Vai para onde, né? Isso aí. Acreditar, Bom dia, confiar. amigos. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor. Sejam bem-vindos mais uma vez. Estava tentando aqui jogar no YouTube novamente e está dando a mesma mensagem, eu não consegui. Estamos gravando aqui, assim que terminar a gente coloca lá e aí vai normalmente, não sei por quê. Mas nós vamos fazer o seguinte, terminando aqui, eu vou cancelar todas as reuniões de estudo da lição da semana, aquilo que vocês receberam e usaram para entrar hoje, vocês descartam, e eu vou criar um outro convite do Zoom. Talvez eu tenha errado alguma coisa ali na hora de criar a reunião, que não estou conseguindo fazer a... Paralelo? Não estou conseguindo, sabe, conectar um com o outro ali. Não sei se foi alguma coisa que eu fiz ali diferente. Então, eu vou descartar tudo e criar novas reuniões para quarta, quinta e sexta, tá? Eu mando para vocês aí. A Regina estava perguntando, cadê ela? Disse, o que está colocando agora? Não tem. Pois é, não, mas é erro técnico aqui, é falta de conhecimento da minha parte. Normal, sempre fiz do mesmo jeito. Tentei agora, estou aqui uns 10 minutos tentando antes de vocês entrar, mas não está sendo possível. Mas nós vamos colocar aí a gravação como fizemos ontem. Depois que terminou, isso aqui nós gravamos, aí vai como vídeo, não vai como transmissão ao vivo. E aí ele consegue transmitir, tá bom? Vamos cantar um hino? Vamos cantar aqui um hino. Vamos colocar aqui uma música para a gente cantar na área adventista. Longe do mar,
Muito bem. Vamos então fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus. Está tudo bem? Chegou aí a música para vocês? Sim? Sim. Maravilha. Vamos orar então, amigos, pedindo a bênção de Deus aqui para o nosso estudo de hoje. Mais uma vez, Senhor, a nossa gratidão, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia se renova em nossa vida. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos através do Zoom para podermos estudar a lição da Escola Sabatina, esse material tão precioso que a tua igreja coloca à nossa disposição. Obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade e que teus anjos visitem a cada um de nós nesta hora. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amigos. Estamos então na 12ª lição. Depois vem a 13ª. Acabou, né? Acabou aí o trimestre. Junho já. Hoje é 15, né? Metade do mês. O ano nem começou pra gente ainda, hein? Puxa vida. Já estamos na metade do ano e o ano nem começou. Lidando com passagens bíblicas difíceis é o assunto desta semana. Os 2 versos para memorizar, 2 Pedro 3, 15 e 16. Eu vou ler aqui, quem sabe até o final de semana vocês já conseguiram decorar aí o texto, né? Fácil. O Fábio vai conseguir, né? O Fábio vai conseguir. O Fábio tá aí. Luizinho também, já até riu do texto, né? Luiz vai tirar de letra. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. 2 Pedro 3, 15 e 16. É o texto aqui que nós temos, então, para memorização, né? Muito bem, ontem nós já vimos aqui as possíveis contradições, as possíveis razões para as contradições, e hoje abordagem sincera e cuidadosa é o assunto. Vamos ler, então, aqui o texto da lição da Escola Sabatina. Vamos começar aqui com o Fábio. Lê o primeiro parágrafo aí. Fábio ou Lília, podem nos ajudar, por favor? Você já se encontrou em um texto ou conjunto de textos que achou difíceis de serem harmonizados com outros textos ou com a realidade em geral? É difícil imaginar que em um momento ou outro você não tenha enfrentado esse problema. A questão é como você reagiu, ou ainda mais importante, como você deve reagir. Uhum. E aí, vocês já encontraram textos difíceis na Bíblia ou é só coisa de outro mundo? Com certeza. Além de difícil, às vezes, aparentemente contraditório, né? Aparentemente, né? Qual foi o texto, assim, Rony, mais difícil que você já encontrou aí na Bíblia? Assim, puxa, desse aqui demorou para eu chegar a uma compreensão do texto. Tem algum, assim, de memória? Pastor, não me lembro. Eu me lembro mais de textos, assim, que parece... Não, o mais difícil, o que eu não consegui entender ainda, é um texto que parece que está em Marcos, que fala que tinha um rapaz que estava assistindo Jesus, e depois, quando foram atrás dele, ele jogou o lençol, que ele estava coberto só com o lençol, jogou o lençol e saiu correndo nu. Sei. Ok. Eu não entendo esse texto. Não tem significado nenhum, não tem assim, o que entender, mas eu não sei por que esse texto está na Bíblia. Tá certo. Muito bem, querido. São textos de difícil... Pois não, Luiz? Você estava falando? Eu te cortei? Esse cara só apareceu só e eu também tenho dúvida. Apareceu e desapareceu sem dar explicação por que veio, né? Mas o que eu ia falar aos outros, pastor, eu fico assim pensando em textos como aquele de Raabe, que aparentemente mentiu, o das parteiras do Egito, que
quando Faraó mandou elas matarem os bebês, e depois elas disseram que quando chegava lá os bebês já tinham nascido. Elas não mataram, né? Desobedeceram. Então são alguns textos assim que você olha assim e fala, nossa, tem umas coisas aqui que não encaixa muito bem e tal. Uhum. Mas é assim mesmo. Ok. Milton? Tá desligado seu microfone, Milton. Ok, ouvindo? Agora sim. Algumas vezes não são textos nem difíceis. São textos de uma compreensão muito ampla, mas que você o torna difícil. Por quê? Milton, quando afastado, e que eu comecei a retomar a minha volta, a minha ida à igreja, eu fui, por vezes, assediado para ser rebatizado. E eu falei, não, momento. Um só batismo, uma só fé, um só pastor. Eu não fujo disso. O que eu entendo é que eu preciso passar por uma profissão de fé. Ou seja, eu fiquei aproximadamente frequentando a igreja mais de um ano. Tá? Por quê? Porque eu coloquei essa dificuldade, eu coloquei essa barreira. Me dando Porque trabalho, na minha opinião... Oi? Me dando trabalho, né? E dando trabalho, e questionando. Osmânio que eu diga, né, Osmânio? Eu digo para mim. O pastor Vicente que o diga, né, Osmânio? O pastor Vicente é que o diga. Então, chegou um dado momento, pastor, que o pastor Vicente abriu mão. Deixa para lá. Deixa para lá, deixa ele lá, a hora que ele decidir e tal. E, por incrível que pareça, eu fui firme na minha decisão. Mas isso talvez fosse, talvez não, era orgulho, tá? Era alguma coisa minha, tá? E é isso, pastor. Por que eu estou colocando essa experiência? Desculpa, eu acho que está dentro do contexto da lição. Porque, às vezes, nós criamos a nossa própria dificuldade também. Né? Não somos sinceros, não somos honestos conosco mesmo, como a lição está dizendo, e geramos essa dificuldade. Nós criamos o problema, né, no texto. Nós criamos o problema. Ô, pastor, eu falei esses textos aí, mas assim, fora os textos que são proféticos, que tem textos que eu não entendo ainda, tem um monte de textos, né? Eu falei, esses aí que eu falei foi só para exemplificar, mas tem muitos que é realmente difícil. Ellen White diz, dentro dos muitos textos assim que ela diz que a gente precisa compreender, estudar, debruçar sobre eles, e para mim ainda é um grande desafio, porque a tendência da gente ao estudar esses textos proféticos, Rony, é ficar assim, onde é que se encaixa isso? Onde é que isso aqui se cumpre? Isso aqui já se cumpriu? Isso ainda já não... A gente fica tentando achar, no tempo que a gente está vivendo, alguma coisa que encaixa naquilo ali. E, de repente, não vai ser no nosso tempo. A gente quer muito que o Jesus volte agora, na nossa geração, mas pode ser que esse texto ainda esteja 200 anos para frente. E a gente quer achar um evento na história que encaixe no negócio. Então, para mim, ainda um grande desafio, e eu sei que eu já estudei várias vezes, já parei, já rabisquei minha Bíblia, já fui atrás de comentários, mas que ainda é um desafio para mim. Daniel 10 e 11. São os 2 capítulos da Bíblia que, para mim, ainda são mistérios, que eu me debruço sobre eles e fico assim, é isso mesmo? Esse reino do norte, esse reino do sul, é isso mesmo? Eu vou em comentarista, vou para lá, vou em Ellen White. Aí, quando eu vejo Ellen White, ela fala assim, Daniel 10 e 11 tem que ser assunto do nosso estudo, nós temos que compreender. Eu falo assim, meu Deus do céu, será que eu estou compreendendo esse negócio aqui? Eu estou abrindo o coração para vocês, estou sendo sincero com vocês. Tem textos na Bíblia que, para mim, ainda é um grande desafio. Então, pastor, mas assim, eu penso que todos os textos que ainda é escatológico são muito difíceis. São. Porque a gente tem uma tendência de pensar dentro da caixinha da igreja, tá? Porque nós somos destinados para isso e a gente tem a tendência de pensar, e a gente tem medo de pensar fora dessa caixinha também. De virar um dissidente, de virar uma coisa desse tipo. E tem coisa na escatologia que eu acho que a gente não compreendeu ainda e a gente está lutando, às vezes quem é mais dirigente está lutando para compreender, e pode ser que os eventos ainda não aconteceram de forma suficiente para a gente compreender, entendeu? Uhum. E eu fico com medo da gente ficar pensando dentro da caixinha que a gente já é doutrinado, porque
pode ser que isso me prive da porção da revelação progressiva que ainda vai vir. Entendeu? Uhum. Quando eu me fecho dentro da caixinha, né? Então, são coisas difíceis da gente entender. E a gente não pode, essas coisas que a gente tem dúvidas, ou que a gente... Não sei se a palavra certa é dúvida, tá? A gente não pode ficar disseminando assim, porque se a gente estiver pensando errado, entendeu? Vou ler um texto aqui, pastor. Grande Conflito, página 527. Falou muita caixinha. Ao mesmo tempo em que Deus deu prova ampla para a fé, ele nunca removeu toda desculpa para a descrença. Todos os que buscam ganchos em pendurar suas dúvidas, encontrá-los-ão. E todos os que se recusam a aceitar a palavra de Deus e lhe obedecer antes que toda, Osmânio, objeção tenha sido removida e não mais haja lugar para a dúvida, jamais veremos a luz que Deus quer nos revelar. Então, temos que tirar essa objeção para que não haja o quê? Dúvidas, não é verdade? Nessa semana, um dos dias, a lição vai dizer assim, ó, que a gente às vezes pode tirar mais benefício da dedicação do processo, né? Da dedicação do estudo por muito tempo de assuntos que a gente não entendeu ainda, do que de chegar a uma conclusão precipitada, entendeu? Então, você ficar mais tempo estudando isso para ver se chega numa conclusão pode ser mais benéfico do que chegar na conclusão já precipitadamente. É que depois desse período aí de dedicação do estudo, pode ser que aquela dúvida que você tinha lá no princípio ainda continua, né? Você ainda não chegou à compreensão do todo ali, mas o que você aprendeu ao longo do processo, puxa, foi um crescimento espiritual tremendo, né? O benefício é muito maior. Verdade, o benefício é maior mesmo. Ok. Vamos lá, pergunta número 2. Sim, Osmânio, pode falar. Eu queria dúvida, deixa eu só falar um negócio aqui, porque tive presente nesse lance do Milton aí que ele falou do rebatismo. Mas é difícil, porque assim, ó, a gente justifica isso lá com Atos, que tinha o batismo de João, mas não tinha o batismo de Cristo ainda. Só que uns foi batizado e uns foi rebatizado, outros não foram rebatizados, entendeu? Então, os assuntos são assuntos que a gente precisa pensar direito, que assim, mas qual que é o problema, que prejuízo eu tenho de eu me rebatizar? Foi essa conclusão que eu cheguei. E foi na última hora, né, na marca do pênalti. Lembra, mano? Você estava passando lá embaixo, lá, chamei você, ó, vou me batizar, vai, vamos lá. Foi uma correria danada, né? Enquanto assim, na dúvida, deixa eu ir para o que eu acho que é menos prejudicial. Pronto. É isso aí. Só dando um reforço na coisa do Milton, muito interessante, porque como ele está querendo voltar a fazer a vontade do Pai, em João, os discípulos falaram assim, em João 7:14, 14 aqui, diz assim, quando Jesus estava na metade subiu Jesus ao templo e começou a ensinar. Os judeus estavam admirados e perguntavam, como é que ele sabe tanto sem ter estudado? Respondeu Jesus, o meu ensino não é meu, ele vem daquele que me enviou. Então, se alguém quer fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Então, quando o Milton tomou essa decisão, ele queria fazer a vontade de Deus, queria fazer a vontade do Pai. Então, quando a gente tem dúvida e a gente está disposto a fazer a vontade de Deus, com certeza vai vir um tempo que tudo vai ser esclarecido quando a gente estuda a palavra de Deus. Obrigado, Luiz. Vamos avançar. Pergunta aqui. Leia 1 Crônicas 29:17. Provérbios 2:7. 1 Timóteo 4:16. Vamos distribuir então as passagens. Milton, leia 1 Crônicas 29:17. A irmã Leda, Provérbios 2:7. Luizinho, 1 Timóteo 4:16. Então vamos ler esses três textos. 1 Crônicas, começando por 1 Crônicas 29:17. Como devemos lidar com passagens difíceis? Vamos ver o que esses textos aqui falam. Posso ler? Não, desculpa, Milton. 1 Crônicas 29:17. Vamos lá. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas.
Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. O contexto aqui é ações de graças, louvor de Davi, né, pela oportunidade de reunir riquezas ali, né, para poder a construção do templo. Mas eu acho que aqui, com base no tema da lição, é a sinceridade com que as pessoas fazem as coisas, né? Vamos lá. Exato. Provérbios 2:7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Ok. Então é a questão da sinceridade que está sendo destacada. 1 Timóteo 4:16. 4:16. Ninguém me deu assistência na minha... Segundo 1 Timóteo, é primeiro. 1 Timóteo 4:16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvará também a ti mesmo, como aos que te ouvem. Bom, aqui não fala de sinceridade, mas fala da perseverança, né? A insistência ali, a luta para poder permanecer na palavra. Então, a alternativa correta, letra A, de modo sincero, honesto, cuidadoso. Muito bem. Sandra, pode ler para a gente, Sandra, o primeiro parágrafo aí? Sim. Somente quando somos sinceros, podemos enfrentar as dificuldades de maneira adequada. A sinceridade nos resguarda de fugir de qualquer dificuldade ou de tentar ocultá-las. A honestidade também nos impede de dar respostas superficiais que realmente não suportam a um exame minucioso. Deus se agrada da sinceridade e da integridade. Portanto, devemos imitar seu caráter em tudo o que fazemos, mesmo no estudo da Bíblia. Ok. E assim, é legal, né? Para todos os aspectos da vida, né? A pessoa ser sincera, a pessoa ter integridade, estou marcando essas palavrinhas-chave aqui, né? Assumir, puxa vida, se você não sabe, diga, não sei. Eu costumo brincar aí, quando a gente se reúne nessas coisas assim, eu costumo brincar dizendo assim, pode fazer qualquer pergunta que eu respondo. Pode fazer qualquer pergunta aí que eu respondo, mesmo que a resposta seja, não sei. Ouviu o que ela quer. Então é o seguinte, você pode fazer qualquer pergunta bíblica para mim, eu vou te responder. Mesmo que eu responda assim, irmão, não sei, eu vou procurar melhor a resposta, mas eu te respondi, né? Então é melhor você ser sincero e dizer assim, não sei do assunto, vou pesquisar, vou olhar, vou consultar, do que você ficar tentando, eu tenho que sair dessa, me fez a pergunta e agora eu tenho que dizer alguma coisa. E aí, de repente, você fala uma coisa equivocada que, se alguém for estudar, vai dizer assim, o cara aí não sabe nada, tentou forçar a barra, né? Então, é melhor ter essa sinceridade. E quando você se aproxima de Deus com essa postura, você está abrindo o caminho para o Espírito Santo trabalhar, né? Não precisa ser arrogante, prepotente, sei lá o que aí, achando que é o bambambam do negócio, né? Então, é melhor. Não entendeu o assunto? Humildade, sinceridade diante de Deus e das pessoas também. Não é assim? Com certeza, né? É isso aí. Às vezes a gente pode até, por exemplo, num estudo, você pode até perder o estudo se você der uma resposta dessa assim errada e depois da pessoa conferir ou você ter que voltar atrás, falar diferente do que você falou. Então, a honestidade, a sinceridade é realmente o melhor, porque ninguém sabe tudo mesmo, né? Uhum. Se na vida isso é necessário, né, Rony? Você lidar com uma pessoa mentirosa, uma pessoa desonesta, já é desagradável, muito mais a questão espiritual. Você chegar no estudo bíblico, por exemplo, como você mencionou, e a pessoa ficar tentando enganar o outro aí, é horrível. Uma vez eu respondi uma pergunta errada no estudo bíblico. Acho que eu devia ter uns 23 anos nessa época ainda, né? E eu não tive mais oportunidade depois, nunca mais vi o rapaz para responder certa pergunta, entendeu? Essa é uma coisa que... Era uma pergunta, assim, que não
não havia tanta diferença teológica naquele contexto que a gente estava estudando. Mas ele me fez a pergunta e eu respondi precipitadamente. A pergunta que ele me fez foi assim: a gente estava estudando sobre a estátua de Nabucodonosor, né? Certo. E ele me fez uma pergunta assim: mas por que a pedra caiu nos pés? Ou caiu na cabeça? É um ponto vital, né? E eu não me lembro mais qual foi a resposta que eu dei, mas a resposta que eu dei para ele foi alguma coisa assim que caiu na base para derrubar e tal, né? Não era a resposta certa, né? A resposta certa é que na época que a pedra ia cair, quem estava presente eram os pés. Pronto. Pastor, quando eu me batizei... Aí só um pouquinho, Milton. Aí Osmani, veja, é uma coisa que... Quando você falou, quando foi isso aí? Em 93? Isso foi em 83, mais ou menos. Nossa, veja, gente, nós estamos em 2020, o Osmani ainda lembra desse fato. Então, quer dizer, foi uma resposta não perfeita, não faz muita diferença, mas te incomoda até hoje, né? Até hoje. Pois é. Diga, Milton. Vou colocar o som. Quando eu me batizei, a minha experiência foi mais ou menos semelhante a essa. Recebendo estudo da esposa e de um irmão já falecido chamado Noel Ramos, eu recebi estudo e, ao mesmo tempo, estava dando estudos bíblicos para uma família que também o senhor Noel de Oliveira, falecido também. Os Noel, na minha vida, já faleceram, tá? Cuidado. O que acontece? Eu tive muita dificuldade. Por quê? Porque eu recebia do Noel e repassava para o outro Noel. Aí, o que acontecia? Irmão Sebastião me ajudou muito na época, o Nerias, e eu acho que, se brincar, até o Osmânio também já me deu um apoio. Por quê? Eles faziam perguntas que eu tinha dificuldade para responder, e eu falava: irmão Noel, sinceridade, eu não estou à altura para lhe responder essa pergunta, mas eu posso trazer alguém aqui para te dar essa resposta? Conclusão, terminamos o estudo e a família toda se rebatizou. Praticamente quase se batizou, quer dizer, desculpa. Praticamente isso foi em 87. Quase a família toda se batizou junto comigo, pastor. A verdade é essa. Okay. Mas eu tive apoio. Eu busquei dentro da minha falta de conhecimento, da minha falta de estrutura, você entendeu? Preciso de ajuda, apoio. Ok, melhor ser sincero, né? Vamos lá, então. Rony, o texto seguinte, o parágrafo seguinte, lê para a gente, por favor. As pessoas sinceras, deixa eu ver se tá ouvindo, né? Tá sim, tá sim. As pessoas sinceras lidam com as dificuldades da Bíblia de tal maneira que são cuidadosas em não apresentar informações fora de contexto. Distorcer a verdade com linguagem tendenciosa, nem enganar os outros por meio da manipulação de evidências. É muito melhor aguardar uma resposta sustentável para uma dificuldade do que tentar apresentar uma solução evasiva ou insatisfatória. Um efeito colateral positivo da sinceridade no estudo da Bíblia é que isso gera confiança, e a confiança está no cerne de todos os relacionamentos pessoais saudáveis. Ela convence as pessoas muito mais do que as respostas frágeis. É melhor afirmar não saber como responder à pergunta ou explicar com precisão o assunto do que tentar forçar o texto a dizer o que se quer que ele diga, o que leva a conclusões equivocadas. Maravilhoso, né? Exatamente aquilo que a gente está discutindo aqui. Sinceridade é a base, né? Muito bom. Monilton. Vamos lá. Reginilton, lê o parágrafo final, então, aí pra gente? Sim, pastor, vamos lá. Pessoas cuidadosas desejam sinceramente conhecer a verdade da palavra de Deus e, portanto, constantemente se certificam de que não chegaram a conclusões precipitadas com base em conhecimento limitado ou evidência frágil. Pessoas atenciosas decidem não negligenciar nenhum aspecto ou detalhe importante. Elas não são apressadas em seu raciocínio, mas meticulosas e diligentes em seu estudo da palavra de Deus e de todas as informações relacionadas. Ok, muito obrigado. Aqui na parte final, tem essa perguntinha aqui interessante também para a gente pensar.
Claro. A pergunta diz assim: o que você deve fazer em situações em que não entende completamente certo texto bíblico ou quando o assunto parece não se encaixar na compreensão da verdade? Janete, Maricélia, aí, vocês encontram, não sei se vocês podem falar, acho que estão aí no consultório, mas chegou um texto difícil ali, não compreendeu. Professora Maricélia, o que ensina na sala de aula, professora Maricélia? Quando um aluno não entendeu a questão, o que o professor fala para ele? Você entendeu o que você leu? Aí ele fala assim, não. Eu vou pesquisar, vou ensinar a repetir tudo de novo, até ele compreender. Pronto, é isso mesmo. Então, o professor na sala de aula pergunta para o aluno assim, você entendeu o que você leu? Aí ele fala assim, não. Aí o professor diz o quê? Leia de novo. Leu a segunda vez. Não entendeu o texto. O que o professor diga? Não, calma, vamos ler com calma. Presta atenção no que você está lendo. Leia outra vez. Leu 2, 3. Então, o segredo é o seguinte, encontrou um texto bíblico difícil, deu um nó, não avançou, e é isso mesmo que a Ellen White fala para a gente, né? Chegou num texto, não entendeu? É melhor você ler de novo, investigar aquilo ali antes de ir adiante. Não adianta você ler o capítulo todo se você não entendeu o primeiro versículo. Então, antes de avançar para o segundo, compreenda o primeiro. E aí, leia outra vez. Depois que você leu 1, 2, 3 vezes o texto, não entendeu, o que você pode fazer? Você pode... peraí, tem uma outra versão? Vamos ver se tem uma outra versão aqui, uma outra linguagem que me ajuda. Leu, não entendeu, ok. Esse assunto está falando do que aqui? Vamos ver se tem outro texto relacionado a isso? Tem outro capítulo, um outro autor, um outro livro que fala sobre isso? Vamos buscar. Né? E aí a gente vê a importância de uma concordância bíblica, né? A concordância é aquele livro que você tem assim, amor. Então, onde na Bíblia aparece amor? Aquela série de referências bíblicas falando sobre amor. Então, eu não entendi aqui sobre amor. Então, deixa eu ver o que tem em Gênesis sobre amor, em Êxodo sobre amor. E assim você esgota o assunto. Compreendeu? Maravilha. Não compreendeu? Leu a Bíblia. Leu. Não entendeu? Qual é o próximo recurso? Oração. Assuma diante de Deus. Aliás, você já começa com oração, né? Você deve começar com oração. Mas chegou nesse ponto, Senhor, olha, já estudei aqui esse texto, já fui para lá, já vim para cá, texto com texto, estou tentando compreender, não compreendi. Eu quero assumir diante do Senhor aqui que eu não estou tendo condições de entender esse texto. Me ensina. Você coloca a sua mente, o seu corpo em sintonia com o Espírito Santo vai te ajudar, porque é uma promessa bíblica. Jesus disse que o Espírito Santo seria enviado para nos conduzir à verdade. Então, peça a orientação do Espírito Santo. Ali, orando, você não entendeu ainda que é muito difícil isso acontecer? Então, agora você busca o quê? Você busca um comentarista, você busca um autor atual, alguém que estudou o assunto. Vamos buscar aqui, tem algum pregador, algum teólogo, um comentário bíblico aqui que pode me ajudar? Você vai nesse comentário bíblico. Não entendeu ainda? Eu faço assim, não entendi ainda. Será que Deus já revelou esse assunto aqui para Ellen White? Eu busco Ellen White em último ponto. E geralmente, quando eu tenho dúvida em alguma questão, que eu já debrucei na Bíblia, já orei, investiguei, não consegui, vou a Ellen White, aí parece que a luzinha acende. A coisa vem com claridade. Mas eu faço isso por quê? Isso eu, como pessoa, né? Eu faço isso por quê? Porque muitas vezes as pessoas nos acusam assim, vocês são seguidores de Ellen White. Ellen White é que é a doutrinadora, é a dona da igreja. Não, aquilo que a gente conhece como doutrina da igreja, ela é firmada na Bíblia, não em Ellen White. As nossas doutrinas são bíblicas, não são doutrinas de Ellen White. Ellen White veio para dar uma luz menor para esta luz maior. Então, ela me ajuda a entender. E, geralmente, ela me manda a Bíblia, as referências que ela tem, aí eu vou... faltou eu olhar isso daqui. Agora, olhando aqui, eu entendi o assunto. Tá certo? Mas nunca vou diretamente a Ellen White para não dizer assim, toda a sua doutrina, toda a sua teologia é baseada em Ellen White. Não, a minha doutrina é baseada na Bíblia. Eu vou à Bíblia primeiro e depois ela me ajuda a entender.
Então, quer dizer, é assim que eu faço. Não sei se vocês fazem de maneira diferente. Se não compreender satisfatoriamente, não fica preocupado, não, porque em 1888 a Unicard ficou há um tempão quieta, sem ter a compreensão do negócio, entendeu? Sabe assim, Guilherme Miller, será quantas vezes ele orou? Entendeu? E ele morreu decepcionado com o desapontamento. Sim, sim. Sabe? Então, se não vier, é porque ainda não chegou a hora daquela porção da revelação ser revelada. Ok. Pastor, eu posso não fazer esse método do Senhor, mas daqui para frente eu posso acrescentar. Vai ser importante. É isso aí. O importante é estar crescendo sempre, né? Um dos frutos do Espírito é a paciência. Você precisa ter essa paciência para você ter essa compreensão. Então, não adianta. Seja paciente e perseverante. No momento adequado vai acontecer. Amém. Muito bem. Nós vamos... Pois não, Johnny. Eu sei que todo mundo, cada um é diferente do outro, né? Uhum. Mas para mim é muito incômodo quando eu fico tentando procurar uma coisa assim e não encontro. Eu fico incomodado demais, demais. E já aconteceu mais de uma vez eu ficar assim estudando, né? E aí um dia que eu estiver lá em algum lugar ou em algum momento, nada a ver, dá um estralo assim. Verdade. Aquilo lá. E aí você consegue achar o caminho, né? Mas para mim é muito incômodo. O telefone tocando aí. O fato é o seguinte: o sincero nunca será abandonado. Se você com sinceridade se buscar, uma hora ou outra Deus vai te revelar e você vai chegar lá na compreensão do texto. Em alguns casos eu pego até pastores, né, famosos, por exemplo, batista, metodista, estudos judaicos, né, algumas coisas, eu faço as minhas pesquisas e aí eu vou tentando ver para ver qual é a compreensão de cada um em relação ao texto. Eu não me privo de pegar pastores também de outras religiões, mas eu falo as religiões, né, mais sérias, tradicionais, mais sérias, não aquelas qualquer coisa. E você vai ver e na maioria das vezes tem me ajudado também bastante. Eu também procuro buscar o ensinamento de Ellen White também sempre em último caso. Inclusive, quando fazendo algum sermão, alguma coisa, eu não gosto de acrescentar muito exatamente por causa desse negócio. Ellen White, isso ou aquilo. Então, durante o meu estudo, eu sempre deixo a irmã White sempre por último. E acrescento ali um texto ou outro para complementar o assunto, mas nunca em primeiro momento. Maravilha, queridos. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Eu vou pedir aqui, quem que quer fazer oração para a gente hoje? Posso orar? Por favor, irmão Reginilton. Oremos. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, mais esse dia da semana, um dia lindo, maravilhoso, onde podemos estar aqui firmes e fortes, estudando a Tua Palavra. Amém. Que o Senhor venha nos dar um dia tranquilo na Tua Santa Presença. E que tudo que aprendemos aqui, durante essa manhã, possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Que Amém. Esse conhecimento venha nos fortalecer. Que possamos também ajudar a outras pessoas nessa compreensão. Seja um texto difícil, ou seja um texto fácil, que possamos ter essa humildade, buscar com perseverança, para que o Senhor assim possa nos mostrar o verdadeiro caminho. Amém. É o que nós pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Amigos, alguém aqui do nosso grupo, um dia, eu vou dizer quem foi, acho que não tem problema, né? Um dia desse aí, a Líria e o Fábio falou assim, pastor, quando passar a quarentena, a gente podia reunir essa turma para um... O que era mesmo, Líria, que você queria? Um lanche assim? O que é? Liga aí seu telefone. Um junta-panela ou um lanche, né? Um junta-panela, um lanche, para a gente se conhecer e tal. A gente só conhece aqui na telinha. Oi? Podia ser as pizzas do pastor. Olha aí as pizzas, né? Esse povo, vou te falar, hein? E aí, Líria, eu estava pensando nisso aqui, me surgiu uma ideia muito, assim, inusitada, uma ideia, assim, diferente. E eu gostaria de compartilhar essa ideia com vocês hoje, às 20 horas. Então, eu vou mandar aqui para vocês um convite, encerrar aqui, vou mandar um convite para vocês estarem comigo. Nós vamos conversar sobre essa ideia hoje, às 20 horas.
E aí vamos conversar. Se vocês disserem assim, eu quiser incrementar, melhorar, a gente incrementa e melhora, tá bom? Hoje às 8, pode ser? Pode ser. Então a gente bate um papo aqui pelo Zoom. Eu vou mandar o convite para vocês aí, tá bom? Bom dia, gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, um abraço. Bom dia a todos. Bom dia. Tchau, tchau. Milton, está tudo sob controle lá, Milton? Mais ou menos. Mas vai ficar. Vai ficar assim, Nildão. Obrigado. Amém. Em nome de Jesus.